Capítulo 88. Um pretexto honesto. Não, a ideia de ir ao enterro não vinha da lembrança do carro e suas doçuras. A origem era outra. Era porque, acompanhando o enterro no dia seguinte, não iria ao seminário e podia fazer outra visita a Capitu, um tanto mais demorada. Eis aí o que era. A lembrança do carro podia vir acessoriamente depois, mas a principal e imediata foi aquela. Voltaria à Rua dos Inválidos, a pretexto de saber de Sinhazinha Gurgel. Contava que tudo me saísse como naquele dia. Gurgel, aflito, Capitu comigo no canapé, as mãos presas, o penteado. Vou pedir à mamãe. Abri a cancela, antes de transpô-la, assim como ouvira da memória a palavra do pai do morto, ouvi agora a da mãe, e repetia a meia voz. Coitado de Manduca! Capítulo 89. A recusa. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perder um dia de seminário? Fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha, e depois era gente pobre. Tudo o que me lembrou dizer, disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu e disse-me que o motivo escondido da prima era provavelmente não dar ao enterro o lustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde, achei-lhe um sabor particular. Capítulo 90. A polêmica. No dia seguinte, passei pela casa do defunto, sem entrar nem parar. Ou se parei, foi só um instante, ainda mais breve que este em que vou-lo digo. Se me não engano, andei até mais depressa, receando que me chamassem como na véspera. Uma vez que não ia ao enterro, antes longe que próximo, fui andando e pensando no pobre diabo. Não éramos amigos, nem nos conhecíamos de muito. Intimidade. Que intimidade podia haver entre a doença dele e a minha saúde? Tivemos relações breves e distantes. Fui pensando nelas, recordando algumas. Reduziam-se todas a uma polêmica entre nós, 2 anos antes, a propósito. Mal podeis crer a que propósito foi. Foi a Guerra da Crimeia. Manduca vivia no interior da casa, deitado na cama, lendo por desfastio. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura e trazia-o para o fundo da loja, donde ele espiava um palmo da rua e a gente que passava. Era todo o seu recreio. Foi ali que o vi uma vez e não fiquei pouco espantado. A doença ia-lhe comendo parte das carnes e os dedos queriam apertar-se. O aspecto não atraía, de certo. Tinha eu de 13 para 14 anos. Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da Guerra da Crimeia, que então ardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de vencer, e eu respondi que não. Pois veremos, tornou ele. Só se a justiça não vencer neste mundo, o que é impossível, e a justiça está com os aliados. Não, senhor, a razão é dos russos. Naturalmente íamos com o que nos diziam os jornais da cidade, transcrevendo-os de fora. Mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião do seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias. Defendi o direito da Rússia. Manduca fez o mesmo ao dos aliados. E o terceiro domingo em que entrei na loja, tocamos outra vez no assunto. Então Manduca propôs que trocássemos a argumentação por escrito. E na terça ou quarta-feira, recebi 2 folhas de papel contendo a exposição e defesa do direito dos aliados e da integridade da Turquia, concluído por esta frase profética: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Lia e meti-me a refutá-la. Não me recorda um só dos argumentos em que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar, mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel. Fizeram-me entrar na alcova onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. Ou gosto da polêmica, ou qualquer outra coisa que não alcanço, não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente, e o prazer com que lhe dei o papel foi sincero.
Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que a acendeu dissimulou o mal físico, a convicção com que me recebeu, o papel e disse que ia ler e responderia, é que não tem palavras nossas, nem alheias, que a digam de todo e com verdade. Não era exaltada, não era ruidosa, não tinha gestos, nem a moléstia os permitiria. Era simples, grande, profunda, um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica. Não me lembra se trazia coisas novas ou não. O calor é que crescia, e o final era o mesmo. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Trepliquei, e daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente, em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente a mim sobravam 1000 coisas que distraíam: o estudo, os recreios, a família e a própria saúde, que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde, tinha só esta guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário. Ele, que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres. Os olhos desaprenderam de chorar, se porventura choravam antes. Senti esta mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele anda agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia-me o dono da loja, uma vez à porta da rua. Fala e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar-lhe os papéis dele, entra a indagar da resposta, e se demorará muito, e que pergunta ao moleque quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas, mas também apenas recebe os seus papéis, atira-se a lê-los e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal, tanto que eu queria pedir-lhe uma coisa, é que não os mande à hora do almoço ou de jantar. Fui eu que cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas, até que não dei mais nenhuma. Ele ainda teimou 2 ou 3 vezes, depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas apologias. A última, como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram, efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia. Se afinal cedeu, foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar tal o simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu, afinal, como os estados morrem, no nosso caso particular. A questão é saber não se a Turquia morrerá, porque a morte não poupa a ninguém, mas se os russos entrarão algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste, rota e infecta colcha de retalhos.